porque a segunda-feira, sempre marcada por sessões semipresenciais e não deliberativas, está típica na Câmara dos Deputados nesta semana de feriado prolongado, né? 7 de setembro está aí. O presidente da Casa, Arthur Lira, ele convocou uma sessão com o objetivo de acelerar as votações de projetos da área econômica e para alcançar o maior número de deputados. O registro de presença será feito apenas de forma presencial. Lira quer garantir quórum elevado na sessão de terça-feira, que deve discutir inclusive aquele programa, o Desenrola Brasil, além de outras iniciativas que tratam da limitação dos juros do cartão de crédito e a taxação de apostas esportivas. Só que para viabilizar a votação e aprovação, o governo Lula autorizou o pagamento de 5 bilhões de reais em emendas parlamentares. O depósito mais recente equivale à metade do valor já pago neste ano, que foi de pouco mais de 10 bilhões de reais. José Maria Trindade, votações importantes à vista, deputados, os congressistas mobilizados em Brasília, e para isso também um incentivo, dá para afirmar que as emendas parlamentares acabam servindo de incentivo em um momento como esse, Zé? Pois é, o momento é de estabilidade política, passando de instabilidade para estabilidade e acomodação política. E aí o presidente da Câmara quer mostrar serviço. E ele fez um grande desafio. O Congresso Nacional funcionar numa semana e com feriado no meio. O tradicional é um enforcamento geral. Mas agora ele chamou os líderes e exigiu presença a partir de hoje, segunda-feira, que também é um dia muito esvaziado no Congresso Nacional. A senha foi tal efeito administrativo. Isso significa o seguinte, que o deputado que faltar nessa semana terá desconto no gordo contra-cheque parlamentar. Aí vai doer no bolso, né? Tem até possível que tenha quórum, exatamente diante do efeito administrativo. Isso aí significa, olha, se você faltar, vai pesar no seu bolso, né? Então, colocou projetos importantes para o governo em votação e uma demonstração de fidelidade do Lira aí, que o Lula considera como um adversário. Já falou que é um adversário, que enfim, convive, mas que é um adversário, e o Lira fazendo essa organização aí de aproximar o centrão do governo. Então, o desafio aí, fazer o Congresso funcionar em feriado, em semana com feriado no meio. Pois é, agora Dantas também está acompanhando de perto dessas pautas. Quais são as mais importantes, hein, Dantas? Então, todas elas são importantes e elas têm a ver com o que eu acabei de mencionar. O Lira está entendendo, e aí, claro, a equipe econômica também está entendendo. Todo mundo sabe, né? Como é que a situação vai se deteriorar se não forem tomadas medidas medidas urgentes. Então, nós temos aí alguns projetos importantes. Arrecadação, por exemplo, o projeto de taxação, tributação das apostas esportivas. Isso sim, isso vale. Isso é uma coisa que já deveria estar sendo feita. É um setor que só quem tem grana coloca dinheiro para rodar. É um setor que tem sido utilizado, inclusive, para muito golpe e para muito crime, inclusive de lavagem de dinheiro. Nós temos até CPI aberta para investigar esse negócio. E é um setor que mexe, que movimenta bilhões e bilhões. Então, só com a taxação de apostas esportivas, o governo espera arrecadar pelo menos 12 bi. Então, isso já dá um alívio naquela conta de 168. Então, muito importante essa decisão. A questão do desenrola. O desenrola, a gente já havia mencionado, quando ele foi lançado, é também importante, porque você libera esses pequenos consumidores que estão endividados e que precisam ter folga no seu orçamento. A gente está falando de juros bancários que são extorsivos, então é ótimo que se renegocie, que o cidadão tenha a chance de renegociar esses débitos e possa liberar o seu orçamento para poder consumir. E isso é fundamental quando a gente tem essa perspectiva, né, de um cenário de retração, justamente para compatibilizar esse cenário de retração. Então, assim, eu estou vendo que dentro dessa agenda,
essa agenda é uma agenda que está muito bem encaminhada e precisa acelerar mesmo. O Lira está certo, tem que botar o pessoal aqui, não tem esse negócio de feriado não. Vamos aprovar os projetos, precisam aprovar, são projetos de impacto econômico fundamental e que sejam aprovados rapidamente. Pois é, Cristiano Beraldo, também queremos ouvi-lo. Votações importantes à vista na Câmara Federal, o presidente, inclusive, da Câmara mobilizado para conseguir um quórum suficiente e pautas que também devem movimentar. Desenrola taxação de jogos e o limite do rotativo em análise. Beraldo. Pois é, isso faz a gente concluir que a reforma ministerial e a entrega desse Ministério do Esporte turbinado na mão do PP está aí no jogo, né? É uma demonstração de serviço em que você está colocando pautas que são extremamente importantes para o caixa do governo, até porque, se não me engano, foi a Simone Tebet que disse que, olha, o déficit zero vai estar no orçamento, mas o futuro a Deus pertence. Então não há uma confiança do próprio governo de conseguir fechar as contas. Mas Beraldo, que foi criado pelo próprio governo, né? Nesse novo marco fiscal exige esse controle que o governo disse que não vai colocar, mas não vai cumprir. Pois é, mas também não tem punição, né, Zé? Então, assim, ficou um faz de conta danado, o governo quer parecer que é muito responsável, mas a responsabilidade não está na ordem do dia. A responsabilidade vai vir se eles conseguirem tributar mais nós, os contribuintes brasileiros. E aí vem com essas pautas. O desenrola, vem a taxação de jogos, né? Essa importação aí da China. Enfim, tudo que eles puderem fazer... Só jogos 12 bi. Pois é. Então, assim, são números astronômicos que entram todos na conta do governo, por isso são tão importantes. E aí fica essa guerra. Então, para aprovar isso tudo, tem que entregar ao Ministério dos Esportes com muita grana, muita relevância, muita importância, porque senão não vai aprovar. Essa é a mensagem que a Câmara está passando para o governo e a negociação vai se dando nesse tipo de contexto. Não tem nada de republicano, não tem nada de interesse do país. É tudo a negociação para saciar esse apetite gigantesco que o Centrão está demonstrando e a fraqueza que o governo vem exibindo aí nessas negociações. Pô, 5 bi, Dantas, pelo amor de Deus, o pessoal ia comparecer, pô. Beraldo, eu concordo discordando, pode ser? Por favor. Concordo discordando. Eu acho que nesse caso aqui existe um senso de responsabilidade daquilo que se avizinha. Tem gente que sabe, né? Tudo bem, você tem o interesse partidário, o interesse mais comezinho, mais fisiológico da ocupação do espaço político, com o que você pode fazer disso. É claro que todo esse setor de apostas esportivas, ele enche os olhos de quem está interessado em fazer business nesse negócio, mas você não pode tirar desse cenário a necessidade de se regulamentar esse setor, a necessidade de se taxar esse setor. Não é possível que apostas esportivas você não se arrecade, o Estado não se arrecade com isso. Se você está tributando importação da Shein, da AliExpress, de compras de $50, por que você não vai tributar dezenas de bilhões que são movimentados diariamente? Boa parte desse dinheiro vai para paraíso fiscal, para contas bancárias. Se fosse discussão a sério, estaria discutindo também regulamentação dos cassinos, que é um assunto que vai e não se resolve. Aí fica tudo na ilegalidade. Mas essa discussão está no bojo. A regulamentação do cassino está no bojo. O problema é que aí você tem uma questão política que é a bancada evangélica. Você precisa do apoio da bancada evangélica. Muito difícil passar por conta da bancada evangélica. Exatamente isso. A gente agora, os juros do cartão, os juros rotativos. Jogando no cassino clandestino, pô. Os juros do cartão, o rotativo, que está em 445, bateu agora em julho, 445%. O que é isso? Sabe, se você não resolve isso, você não resolve um problema também fundamental que tem a ver com o endividamento. Quer dizer, não faz sentido você estar discutindo desenrola
E ao mesmo tempo, você manter os juros de rotativo do cartão de 450... Um parênteses. Olha o que o Alencar, nosso espectador, enviou. O apostador se endivida no cartão fazendo apostas esportivas. Depois ele recorre ou desenrola. Se a margem dele fosse essa, tava bom, hein? Mas 30% é muito, Dante. 30%, tudo bem que seja aposta, mas é muito, né? O prêmio vai ficar um quarto menor. Mas a aposta é jogo de azar, e aí é outra discussão. Mas o limite do rotativo é mais um tema que não vem a discussão no contexto certo, Dantas, porque a discussão tem que ser aumento da concorrência. Isso é que traz juros para baixo. Vamos olhar mercados avançados, onde você não tem esse tipo de juros que são absurdos. Então, a gente pega, por exemplo, o mercado americano, você olha a taxa de juros do cartão de crédito, é uma taxa de juros que chega a 4 vezes, 5 vezes a taxa de juros oficial. O Brasil vai multiplicando isso porque eles dominam. E veja o que aconteceu quando o ministro acho que foi o Lupe, resolveu dizer que ia reduzir, limitar a cobrança de juros do consignado do INSS. Todo mundo parou de emprestar. Então a gente está diante do risco de termos as pessoas perdendo os seus cartões de crédito porque os bancos simplesmente não vão mais emitir. Pois é, fala Zé, porque eu preciso passar para o Mota. Vamos lá, Mota. Mota, sua vez. Não, é isso. Você fez um sinal, Mota, você fez um sinal de concordância quando o Beraldo estava falando de concorrência, não foi? Eu vou concordar e discordar aqui. Eu vou discordar do Dantas, vou concordar com o Beraldo. Eu acho, só minha opinião, que as prioridades do Brasil não são dívida de cartão de crédito nem aposta esportiva. Tá? Até porque, vamos lá, dívida de cartão de crédito é o que o Beraldo falou. Eu já contei a experiência uma vez, eu fui presidente de uma empresa que tinha uma subsidiária nos Estados Unidos. Você tem milhares de bancos para escolher. O banco que atendia a minha empresa, ele tinha 3 filiais. Você chegava na agência, o cara sabia o seu nome. É concorrência, gente. Não adianta criar projeto, desenrola. Olha outro nome fofo, né? Como é que é? Remessa conforme, desenrola Brasil. A gente tem que abrir uma CPI para descobrir onde é que é essa fábrica de títulozinho fofo. Agora, assim, eu achei que eu estava vivendo num país onde está prestes a acontecer a descriminalização do porte de maconha para uso próprio, né? Que é uma coisa assim que me dá calafrios. Eu achei que a gente vivia num país onde está prestes a ir por água abaixo o marco temporal, ou seja, qualquer um vai poder bater na porta da sua casa e dizer, olha, essa terra aqui era de índio, meu amigo, você vai ter que sair. Eu achei que a gente estava vivendo num país que tinha 37 ministérios, passou para 38, que está aprovando uma reforma tributária que vai aumentar estupidamente a carga tributária no setor mais importante da economia, que é o setor de serviços. Eu achei que a gente estava vivendo num país que trocou um teto de gastos por um piso de gastos. Vocês perceberam isso? Agora o governo brasileiro vai ser obrigado todo ano a gastar no mínimo 0,6% acima da inflação. E aí, eu não vou nem falar nessa maré de autoritarismo, de censura, de não pode falar isso, não pode falar aquilo. Não vou nem falar isso porque não pode falar, né? Mas, agora, com isso tudo, nós vamos obrigar os deputados a comparecer ao Congresso para tratar do Desenrola Brasil e de apostas esportivas. Eu acho que Mota, vai lá, Dantas. Não tem problema você concordar com o Beraldo e discordar de mim, não. Mas eu quero só pontuar uma questão aqui. Quando a gente fala de banco, a comparação com a maior economia liberal do planeta é natural. A gente compara com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o primeiro no ranking de quantidade de bancos, né? O último levantamento daquela empresa da consultoria Economática, por exemplo, colocou lá. São 375 instituições. Estados Unidos liderando em quantidade de instituições financeiras o ranking mundial.
Lá tem banco estadual. Em segundo lugar. São bancos locais, né? Mas o importante é o que eu vou falar agora. Em segundo lugar está o Brasil. Olha só, em segundo lugar está o Brasil com 24 instituições. Mas para valer são 5, né, Dantas? Para valer são 5, né? E não é só banco, mas banco. Então, mas vamos lá. Telefônica, deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Nós temos 24. Nós tivemos recentemente, nos anos anteriores, inclusive na gestão do Guedes, mudanças na gestão do Roberto Campos Neto, regulação, liberação de fintechs financeiras, que deu uma melhorada nesse ambiente da concorrência. Eu concordo, eu sou defensor da concorrência e você precisa ter essas medidas para provocar o mercado. Não é fácil porque, ao mesmo tempo, você precisa controlar em algum ponto, através do CAD, evitar a criação de oligopólios e tal. Por quê? Porque uma fintech aqui no Brasil, quando ela começa a ganhar musculatura, vem um bancão dessa meia dúzia que o Daniel mencionou e compra a fintech. Para quem criou a fintech, é uma maravilha. O sujeito fica bilionário e vai para casa. Ou melhor, vai para o paraíso fiscal dele e vai embora. Então, assim, tem um problema aí, né? Mas, assim, o ambiente já melhorou um pouco, por isso que nós temos hoje 24. A gente tem banco aqui, tem fintech financeira, tem tudo. Mas você precisa estar sempre estimulando. Só que essa é uma mudança que ela não ocorre do dia para a noite. Então, assim, se você precisa usar o Estado para alguma coisa, que seja para forçar determinado setor a se enquadrar. Então, assim, não vejo problema em se estar discutindo juros de cartão de crédito, porque não há nada que justifique, não é risco. Juros de 450% do cartão de crédito, ele não se justifica. Posso sentar com o representante da Febraban aqui, não se justifica. Não, pode ser, você pode colocar tudo. Índice de inadimplência lá em cima, é risco do sujeito. Não é. Isso é o dinheiro mais fácil que já se colocou. Inclusive, as pessoas não têm educação financeira para entender o impacto disso e elas entram automaticamente nesses juros. Ficam enrolados, né? O que acaba sendo... Por isso que o desenrola não faz sentido, Dantas. Você vai permitir que as pessoas se enrolem de novo, que não tem educação financeira no Brasil. Só que em razão desse número que você colocou, a gente sabe que a concentração de atividade é nesses poucos bancos. E você tem vários bancos que são muito específicos. Um faz consórcio de automóvel, de caminhão, o outro é máquina agrícola e tal. Isso acontece. Só que a população, no dia a dia, está extremamente restrita. Esses bancos fazem o que querem. E aqueles que conseguiram furar essa bolha de alguma forma... Então aí, aliás, eu vi um número hoje, se não me engano, sobre o endividamento de cartão de crédito. Eu acho que o número 1 é de um banco desses digitais. Por quê? Porque está surfando a onda dos bancões. Está pondo dinheiro em caixa, dane-se a concorrência. Só que a gente tem que observar uma coisa em relação ao papel do Estado nessa situação que a gente se encontra hoje. Só para finalizar. Todas as vendas e as fusões de bancos que aconteceram no Brasil foram aprovadas pelo CAD. Tem uma instituição para fazer a manutenção da concorrência em vários setores. O CAD é que permitiu isso, então vamos lá. Vai ter CPI do CAD agora para a gente descobrir o que aconteceu? Precisamos olhar, botar a lupa no CAD, a imprensa não põe. Inclusive o CAD está aprovando uma série de negócios que vão concentrar o setor de refino. E daqui a pouco esse impacto vai se ver no preço do combustível. Quer dizer, a Petrobras desinveste, coloca os ativos para venda, aí um compra, o outro vem, compra um, daqui a pouco cria um outro monopólio. Por isso que precisa da regulação do Estado em determinado momento. Se você não ataca nisso, por que nós temos o setor petroquímico monopolizado pela Braskem, que agora está tentando vender a fatia dela? Justamente porque, em determinado momento, o governo Lula, em 2008, permitiu que a Petrobras comprasse o controle de todas as petroquímicas e depois fizesse um acordo, inclusive que está sendo questionado juridicamente, judicialmente, um acordo com a Braskem. A Braskem ficou controladora do setor de petroquímica e ficou uma maravilha.
E isso impacta na cadeia produtiva inteira do plástico no Brasil, impactando inclusive os valores finais de qualquer produto que é embalado. Né? Então, assim, eu concordo, eu sou a favor da concorrência, mas você precisa mexer nisso de alguma maneira. E em relação ao Desenrola, o maior interessado no Desenrola é o banco. É o banco que quer conseguir, ele sabe que cobra demais. Então ele está disposto, tanto é que o Serasa, o pessoal do Serasa, do SPC, que o Ciro Gomes até falava, vamos tirar todo mundo do Serasa. Ele faz eventos de forma frequente, que é aquele feirão de negócios, o feirão da negociação das dívidas, para tirar, né? Para renegociar. Tirar o pessoal do Serasa. Falta o Mota falar para a gente finalizar essa rodada. Vai lá, Mota. Isso é uma indústria. Todo mundo ou já passou ou já viu algum conhecido ou familiar passar por isso. Você faz uma despesa no cartão, não consegue pagar, aquilo vira, né, uma despesa, um cartão, uma conta de cartão que era R$1.000, passados um ano está R$10.000. Aí o que acontece? O banco vende aquela dívida com desconto para uma dessas empresas que vêm das profundezas dos infernos, ligar para sua casa 20 vezes por dia. Quem não já passou por isso, né? Senhor, o senhor tem previsão de pagamento da fatura? Não tenho não, querida. Aí daqui a 10 minutos... Na próxima vida. Não, mas eu já falei que não tinha, não, mas nós temos que ligar, senhor. Né? Até o dia que você não aguenta mais, você está à beira da loucura, você arruma um dinheiro emprestado de algum jeito para pagar aquela maldita... Isso aí é uma indústria. O cara, quando joga a sua fatura do cartão de crédito naquele valor, ele já sabe que você não vai pagar, mas ele vai vender aquela dívida para essas empresas que vivem de cobrar dívida. Aí essas empresas fazem um desconto mágico para você. Essa história do banco é a mesma coisa com a história de companhia aérea no Brasil, né? Que o Zé Maria sempre reclama dos preços, é concorrência. Tem meia dúzia de companhias aéreas no Brasil. Tá? É a mesma coisa, meus amigos. Meia dúzia? Companhia telefônica, tem meia dúzia. E o serviço é tudo igual. Você não sabe a diferença de uma para outra. É concorrência. E eu tenho só a impressão de que essa turma que está aí, eles não são muito a favor de concorrência, não. Para eles está muito bom do jeito que... O Beraldo pediu. Não, só rapidamente para eu concluir. Primeiro, Dantas, a gente pode pegar o caso mais longo do CAD, se não me engano, foi a fusão de 2 fábricas de chocolate. Lacta com Garoto, uma coisa assim. Não, Nestlé com Garoto. Nestlé com Garoto. 20 anos, hein? 20 anos. É só a gente ver quantos bancos foram adquiridos por outros bancos brasileiros durante esses 20 anos, para a gente constatar que o CAD se preocupa mais com chocolate do que com a concentração bancária que a gente tem no Brasil, que levou a gente a essa situação. E rapidamente, para finalizar o comentário em relação a isso que o Mota falou, eu, no ano 2000, tive um carro roubado em São Paulo, que estava financiado por um banco. Eu, até recentemente, há poucos anos, eu recebia ligação me cobrando as parcelas desse financiamento do carro roubado, que o banco foi ressarcido pela seguradora, e eles ficaram lá me cobrando até... Isso me deixou maluco, de tantas ligações que eu recebia por causa disso. Welcome to Brasil, Beraldo. Vai lá, Dantas. Lembrar um negocinho aqui, o Beraldo falou fechar, de CAD, Daniel. Vamos lá. Aqui a gente tem o suprassumo, né, desse processo aí de permitir que não exista concorrência. No caso, por exemplo, da JBS, que comprou o frigorífico Bertin com dinheiro público, dinheiro do BNDES. Essa, para mim, é o suprassumo. Você concentrou ainda mais o poder, transformou a JBS no que ela é, né, a maior produtora de proteína animal do mundo, e isso com dinheiro financiado por nós, porque o dinheiro do BNDES que vai para esse tipo de operação é do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Campeão nacional. Campeão nacional. O Mota falou assim, ficam te ligando, Mota. Mota, quando ligam para mim, o senhor tem previsão? Eu falei, na próxima vida. De pagar, eu pago na próxima vida.